Sejam bem-vindos. Vamos então iniciar a atividade desta noite com um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item A Porta Estreita. Então, fiquemos de olhos fechados, elevando o pensamento ao alto, para que este texto seja por nós refletidos como a prece de hoje. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. E alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. Ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometei a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que assim seja. Eu não escolhi essa prece, ela foi aberta aleatoriamente e tem tudo que combina com o texto que nós vamos conversar hoje. Então, coube o Departamento da Família me entregar o tema sexo e obsessão, que é uma temática extremamente importante que nós conversemos sobre isso. Mas sem dúvida 15, 20 minutos para a gente falar sobre sexualidade é muito pouco, né? A gente precisaria de um seminário para cada tema a respeito da sexualidade. Um seminário só sobre celibato, um só sobre as nossas escolhas dos nossos parceiros, um só sobre família, um só sobre casamento. Então, nós precisaríamos de mais tempo. Mas nós vamos aqui lançar a semente para que nós busquemos esse conhecimento de forma individual, através dos livros que nós vamos citar. Então, esse tema eu desenvolvi baseado nesse livro do autor Walter Barcelos. Essa capa é uma capa antiga, eu não sei como é a capa atual, tá? Então, foi um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira com o tema Sexo e Evolução. E o Walter Barcelos, todas as referências bibliográficas que são citadas são os livros da codificação, né? O Céu e o Inferno, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, que são livros acessórios. E a maioria deles é André Luiz e Emmanuel, em diversas obras, falando sobre sexualidade e sobre sexo. Então, o desenvolvimento da nossa atividade visa mostrar como o sexo é importante na nossa vida.
e como isso pode, dependendo de como a gente administra essa energia divina, como nós podemos nos associar com espíritos que podem nos influenciar negativamente, que é a obsessão. Então, a nossa sexualidade, ela é regida pelo espírito, e o espírito não tem sexo. O psiquismo que a gente vai ter quando a gente estiver de volta ao mundo espiritual vai ser uma tendência, mas nós escolheremos as nossas provas, as nossas maneiras de evoluir aqui na matéria, independente do sexo em que nós vamos reencarnar. Então, quem rege a nossa sexualidade é o nosso espírito, e os nossos órgãos sexuais vão ser a maneira de isso se concretizar a nível de corpo físico. Então, no livro Vida e Sexo, que é um desses livros que o autor fez essa seleção, que é ditado para o Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel diz assim: os estímulos genésicos são ingredientes da vida e da evolução, criados pela mesma providência divina para a sustentação e elevação de todos os seres. Então, o nosso campo de força, o nosso centro de força, o nosso centro genésico é o centro de força que vai prover as energias necessárias para a nossa vida de criação, tanto a vida sexual, com destino à procriação, mas a criação no sentido das artes, das nossas ideias, da nossa construção, daquilo que nos faz ter ideias para o progresso da humanidade. É esse centro de força que vai reger. Então, Emmanuel diz isso, que essas forças genéticas serão, do centro genésico, serão criadas para a evolução do ser, seja do ser animal, que também passará por um processo evolutivo, pela procriação da espécie, seja para nós como espíritos também para a procriação, mas também para a criação de uma maneira geral. E aí a gente vai, nossa, mas Marlúcia, a gente vai falar sobre sexo na casa espírita, isso parece estranho? Não. Por que é importante? Porque durante muitos séculos falar de sexo era tabu, era pecado, era crime, nas escolas isso não podia acontecer, e a gente começou a ver que a falta desta conversa, inclusive de nós pais para com nossos filhos, de explicar como funciona, como acontece, o que acontece com os nossos exageros na área da sexualidade, para que eles sejam orientados por nós, família, do que pela internet. E aí, isso que era um tabu, hoje se faz necessário. E por que isso? Porque a maioria de nós, espíritos ainda em processo evolutivo, ainda ignorantes em várias situações, tudo que a gente conhece sobre sexo está muito ainda restrito às suas manifestações primárias, ou seja, a cópula, ao estímulo prazeroso, e isso é muito maior do que isso. Ou seja, o nosso conhecimento ainda muito pequeno está voltado para as sensações. E aí, quando a gente não entende quão enorme e quão magnífica é essa energia divina, baseado só nas sensações e baseado nas nossas imperfeições como espíritos, porque nós estamos numa escola evolutiva e nós temos imperfeições de toda ordem, na ordem inclusive também da sexualidade. Quando a gente se ocupa apenas das sensações e não entende a magnitude disso, nós damos margem a que se associem a nós, dependendo dos nossos desequilíbrios, espíritos que nos influenciam de forma desequilibrante,
que são as obsessões. Então nós vamos ter os nossos desequilíbrios, as nossas viciações, as nossas taras, as nossas devassidões morais na área da sexualidade. E essa influência não é só de espírito desencarnado, é de espírito encarnado também. Então, a gente vai ser seduzido pela aparência, pelas roupas, por uma insinuação, e aquilo desperta em mim, na minha imperfeição, essas minhas viciações. Então, no livro Ação e Reação, agora, o espírito André Luiz faz uma comparação. Ele diz assim, uma analogia: nós não podemos atribuir ao sexo todas as loucuras humanas, porque não é o sexo em si que faz os nossos exageros, né? São as nossas imperfeições. E aí ele diz, a gente não pode atribuir ao sexo todas as loucuras do homem, pois seria como estudar o sol apenas por uma única réstia deste que passa por um buraquinho no telhado. Então, na verdade, o sexo não é errado. O que é errado ou que seria difícil de ser administrado é o que a gente faz dele. Porque a energia sexual, na verdade, ela é divina. Ela foi nos colocada e dada por nós pelo Criador, por Deus, para que a gente fizesse um uso dela de forma parcimoniosa. E aí o Walter Barcelos, nesse livro que eu mostrei para vocês, ele fala assim: os desequilíbrios dentro da sexualidade podem ser muito perturbadores. E aí, o caminho que nós deveríamos seguir, regido pelo amor entre os espíritos, tá? Com o respeito mútuo, a vontade de estar junto, a vontade de, nessa descoberta da sexualidade, constituir uma família, querer ter filhos, né? O crescimento da afeição, do respeito ao outro, deveria ser assim. Mas com as nossas afeições desvirtuadas pelas nossas imperfeições do nosso psiquismo do espírito, a gente toma um rumo diferente. E aí esses obsessores potencializam, não é culpa só do espírito obsessor. A obsessão é um caminho de vai e volta. Eles só nos influenciam se nós abrirmos as nossas portas mentais. Então, esses nossos caminhos desvirtuados vão levar a doenças. E a doenças não só no corpo físico, como as doenças sexualmente transmissíveis ou as consequências de um aborto por causa desses meus desvios na área da sexualidade. Eu acabei me deparando com uma gravidez indesejada e aí eu vou fazer um aborto clandestino e aí eu tenho as consequências disso, né? Mas também com as doenças do psiquismo, a depressão, o ciúme, o sentimento de posse. E aí a gente entra naquele caminho em que quando um outro companheiro não quer mais conviver com aquele outro ser, então existe o sentimento de posse, aí a gente tem o infanticídio, o feminicídio, os homicídios, né? As tentativas de suicídio, porque o meu marido se separou de mim, eu não quero mais viver, eu não me amo suficientemente para conseguir me levantar e construir uma outra vida por mim mesma. Então, os nossos desvios nesta área levam a desequilíbrios muito grandes em todas as outras múltiplas áreas. E aí, no livro Sexo e Destino, tá? Então, eu separei lá na livraria alguns destes livros que são citados aqui, a gente não tem todos, né? O André Luiz conta que na espiritualidade existe uma faculdade, uma espécie de hospital-escola, um educandário para aqueles espíritos que querem se aperfeiçoar na área da sexualidade, na área do sexo, ou para aqueles espíritos que faliram nas suas encarnações na área da sexualidade
e se matriculam nesse educandário, como se fosse uma faculdade, com matérias, com alunos que se encontram. E aí eles têm matérias, por exemplo, como sexo e amor, deve ter número de créditos, né, lá na faculdade também. Sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e medicina, sexo e evolução, porque lá no Livro dos Espíritos diz que a finalidade primordial da sexualidade, do sexo, é a evolução do espírito, em todos os caminhos. E nesse educandário, os alunos, eles ficam amigos e eles optam para reencarnarem juntos com essa prova de traçarem e trilharem adequadamente o caminho da sexualidade. E pasmem, muitos de nós falimos, nós nos equivocamos de novo, porque essa é uma energia muito poderosa. E a matéria, ela é muito sedutora. A matéria, ela nos arrasta muito. É como se fosse um tsunami. Nadar contra um tsunami é muito difícil, porque a energia divina do sexo, ela é muito forte. Por isso que nós temos que administrá-la de maneira muito adequada. Mas aí o importante é que nenhuma reencarnação é desperdiçada. Se a gente falhar, a gente começa tudo de novo, se matricula de novo nesse educandário, se matricula naquelas matérias de novo, começa tudo de novo até que um dia a gente não precise mais se matricular nessa escola lá na espiritualidade. E alguns de nós podemos então canalizar essa energia do sexo de uma forma de não contrair um matrimônio, de não escolher um parceiro para essa prática sexual, independente das nossas escolhas, da nossa sexualidade, que é do nosso psiquismo. A gente pode canalizar essa energia criativa para objetivos de natureza muito maior, que é a natureza espiritual. Então, eu vou dirigir um orfanato, eu vou ser a diretora de uma escola de crianças carentes, eu vou ser uma artista que vou escrever poesia, eu vou pintar quadros, vou ser um pianista, né? Vou levar a música para o entretenimento das pessoas. Então, caridade, instrução, arte, educação, ciência, muitas vezes vem dessa opção por não ter um parceiro de vida para constituir família, no sentido de procriar e ter filhos, mas para desenvolver e catapultar o progresso da humanidade com essa energia do centro genésico. E aí eu vou usar essas forças de uma outra maneira. Então, o tema da palestra de hoje é para a gente entender o processo evolutivo da criação, não apenas da procriação, passando do desejo da posse para a simpatia, para o carinho, para o devotamento, para o sacrifício, para o respeito, para a renúncia, que muitos casais às vezes reencarnam com o fim de auxiliar aquele parceiro de vida que está numa caminhada um pouco mais atrás. E para finalizar, eu vou ler um trechinho, um parágrafo do livro que eu achei muito lindo. Ele diz assim: a alma, em se educando para a vida superior, busca a prática dos prazeres nobres, fonte inesgotável de alegrias infinitas, sempre crescentes, que realmente permanecerão no santuário do coração como patrimônio inalienável, ao passo que as emoções do sexo carnal, os orgasmos fisiológicos e psicológicos, embora necessários, sadios e essenciais na vida conjugal, são fugazes e passageiros. As energias sexuais de cada criatura fazem parte de um mecanismo profundo da vida, em nos iluminando na ciência de viver o bem. Passaremos a buscar novas fontes de alegria, não nascidas do contato com o corpo a corpo, mas sim de alma para alma, através dos fios tenuíssimos divinos do amor fraterno, da fraternidade legítima e da cooperação mútua que brotam do coração.
Nossa morada verdadeira é a vida espiritual, onde as alegrias não são exterminadas e a lei divina nos convida ao aperfeiçoamento incessante, a fim de conquistarmos novos padrões de alegria dentro do amor universal. Podemos relacionar mais alguns prazeres nobres, tal como ensinar, educar, meditar, escrever edificando, pesquisar, criar a arte elevada, unir almas, divulgar a fé iluminada, libertar corações. Então, com esse texto extremamente bonito, né, falando sobre como a gente pode elevar a alma e elevar os outros com essa energia criativa, que possamos então agradecer a oportunidade de estarmos aqui, elevando então o nosso pensamento ao alto, agradecendo por esta casa que nos instrui, que nos dá condições para mudar os nossos comportamentos, sejam eles através da sexualidade, das nossas imperfeições ainda do espírito, para que possamos adentrar a porta estreita, vencendo tudo aquilo que na matéria nos arrasta para a porta larga, e que assim, adentrando nesta porta estreita, possamos encontrar a felicidade infinita do reino de Deus. Obrigada, Pai, por esta oportunidade de trabalho, que retornemos aos nossos lares confiantes, cheios de ânimo, fé e coragem. Muito obrigada, Pai, que assim seja. Boa noite. Vamos convidar